Oi, estão me escutando? Está escutando? Ótimo, obrigada. Bom dia a todos. Bem-vindos ao 43º Congresso da ABRAP. Nós estamos aqui no painel da UniABRAP. É uma honra estar aqui com vocês, presencialmente ou online. Eu gostaria somente de estar lembrando que nós temos aqui no crachá o QR Code, então perguntas que no decorrer dessa apresentação forem necessárias, vocês podem estar dirigindo para mim através desse QR Code, que a equipe da UniABRAP vai estar se comunicando comigo aqui. Se a gente tiver um tempinho, vai ser uma honra, um prazer estar discutindo aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Arlete Nese. Eu sou doutora pela FEA-USP em administração, mestre pelo INSPER na mesma área. Eu atuei em fundos de pensão, na parte de gestão de investimentos. Eu sou professora, atuo também aqui na UniABRAP como especialista. Eu sou autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para consultoria de investimentos e também gestão de ativos, e sou membro do Comitê de Finanças e de Auditoria do IBGC. Então, vamos lá. O tema do nosso painel é investimentos em FIP pelas entidades fechadas de previdência complementar. E o que eu trago aqui para vocês? Bom, não poderia ser diferente, né, de falar desse ambiente tão desafiante de juros e inflação crescentes para alocação em risco pelas entidades e pelos investidores em geral. Porém, apesar desse ambiente desanimador para investimentos em ativos de maior risco, é importante compreender que há oportunidades gigantes em diferentes classes de ativos que utilizam o mesmo veículo FIP. O que é o FIP? O FIP, na verdade, ele representa oportunidade de alocação em ativos não correlacionados e proteção frente a cenários adversos da carteira. O que eu quero dizer com isso? Né? Que as entidades elas podem investir nessa classe de ativo como estratégia de investimento na alocação de recursos. Tanto é que a própria regulação ela reforçou a relevância do uso da diversificação com a possibilidade de alocar em ativos de maior risco, buscando, de fato, a alocação ótima. E como ela fez isso? Ao dispor os diferentes segmentos, né, inclusive os de maior risco, como os estruturados que utilizam, por exemplo, o veículo FIP, Fundo de Investimento e Participação. Ok? Vamos para frente aqui. Então, vamos lá. Falando de diversificação. A diversificação, trazida por meio dos ativos utilizando o veículo FIP, pode representar, na verdade, uma otimização em relação ao risco versus retorno do portfólio. Contudo, é importante frisar aqui que o que vai determinar a avaliação para o investimento em FIP pela entidade é a pertinência do ativo dentro da alocação estratégica da carteira com base no passivo dos planos sob a sua gestão. Embora esteja claro que o FIP ele tem a sua disposição legal, então a gente está falando aí da resolução do Conselho Monetário Nacional, né, a 4994, a 4661 já tinha também essa classe especificada, né? Mas é importante que cada plano tenha em sua política a observação desse limite. Então, não basta a gente compreender que, de fato, a adição desse ativo na carteira proporciona uma alocação ótima. É preciso compreender se o passivo desse plano, ele, de fato, chama, né? Ele precisa desse tipo de ativo na carteira. O que eu estou falando aqui são das razões, uma das razões, ou melhor, a razão principal é compreender o passivo dessa carteira, a duração desse passivo, as características desse plano, para que, de fato, possa fazer sentido o uso dessa classe de ativo dentro da carteira do plano de benefícios sob a gestão da entidade. Agora, além de fatores de mercado, observando a necessidade, a importância de se entender ativos alternativos como o FIP,
Há fatores específicos dos planos, como eu já coloquei para vocês sobre essa pertinência, mas também da própria entidade, que justificam a necessidade de menor ou maior risco e que explicam as razões para o investimento do FIP. Quer dizer, o investimento em FIP. Somente lembrando, né, o Fundo de Investimento em Participação, ele é o veículo, né, então nós temos todo o regramento disposto, instrução da CVM 578 e a 579, e dentro dessa instrução, você também tem as categorias para você, de fato, poder identificar aquele tipo de ativo que está dentro desse veículo FIP. Né? É importante destacar também que esse veículo, ele investe em Private Equity, o famoso Private Equity Venture Capital. Private Equity é uma indústria, né, de investimentos privados na participação do capital de empresas, empresas fechadas em sua maior parte. O que eu quero dizer também é que, a depender da maturidade, do estágio de maturidade dessas empresas, o investimento em Private Equity, que utiliza o veículo FIP, ele vai depender, obviamente, do estágio dessa companhia. Então, se eu estou falando de Private Equity, eu tenho empresas nascentes, né, até aquelas que estão em rápido crescimento, como as empresas de tecnologia, de inovação, até aquelas maduras, ou seja, que estão expandindo os seus negócios, expandindo para diferentes áreas, regiões geográficas. E um gestor de Private Equity, ele tem, ou de Venture Capital, se eu estou falando de uma empresa nascente, ele deve ter a capacidade de ajudar essa companhia a ir para um outro patamar. Então, mesmo dentro do ativo Private Equity, nós temos diferentes classes. Eu citei aí para vocês somente um modelo, eu citei aqui o Venture Capital, mas nós temos o Growth Capital, companhias que estão em rápido crescimento. Nós também temos empresas que estão em situação de distress. Né? Então, também é uma oportunidade para um fundo de Private Equity que utiliza o veículo FIP. É importante não se confundir, porque o FIP, na verdade, ele é uma imensa oportunidade de se investir em segmentos da indústria, em desenvolvimento de projetos. E quando a gente fala de projetos, a gente também fala investimento florestas, investimentos em infraestrutura, em recursos naturais, desenvolvimento imobiliário, todas essas atividades, esses segmentos, também utilizam o veículo FIP. Então, o FIP ele não se limita ao Private Equity, mas também a outros setores da indústria que têm a oportunidade de utilizar o veículo FIP, que é o ativo financeiro que os senhores podem investir de acordo com a resolução 4994. Eu acabei de falar para vocês, eu dei essa definição do que é do que é o FIP como veículo e as oportunidades gigantes que existem para investimento nesse ativo financeiro. Só que, além de observar a pertinência desse ativo na carteira, é importante que a entidade ela compreenda a sua estrutura para poder, de fato, identificar os riscos desses ativos, analisar, avaliar se vai entrar ou não nesse tipo de risco. E, tomada a decisão, é importante que haja um monitoramento e controle. Tudo isso depende de uma estrutura, de uma equipe capaz de desenvolver essa atividade que faz parte do dever de fidúcia das entidades fechadas de previdência, conforme a resolução 4994. Vamos avançar aqui, então. Os limites, vamos lá, principais aspectos para avaliação de investimentos em FIP pelas entidades. Então, eu já expliquei aqui para vocês que nós precisamos dessa estrutura. Eu fiquei pensando, vamos falar aqui o que é importante, então, estar observando. Nós temos, né? Então, na política de investimento de cada plano, nós temos os limites de alocação estabelecidos. O que é importante também aqui? Só um minutinho, vou tomar uma água. O que é importante aqui, né?
é que a política de investimentos é um importante mecanismo de governança da entidade, onde estão dispostos os riscos que a entidade ela pode incorrer. Quando eu estou falando aqui de riscos, eu estou falando aqui das diferentes classes de ativo. Quando a gente fala do Fundo de Investimento e Participação FIP, e nos trabalhos que eu realizo de avaliação desse mecanismo importante de governança que é a política, é haver a descrição dentro desse segmento. Então, se eu tenho ali os 6 segmentos de alocação: renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, investimentos no exterior, imobiliário, operações com participantes, lá dentro de investimentos estruturados, obviamente, nós temos ali os fundos multimercados, nós temos ali, então, os FIPs. Lá dentro dos FIPs, é importante que também haja essa categorização. Muitas vezes eu não observo. Quando eu falo categorização, voltando um pouquinho com aquilo que eu expliquei para vocês, lembrando que o FIP é um veículo, ok? É um veículo que você tem ali uma estrutura de um regulamento onde você tem a política de investimento desse veículo FIP. Mas dentro do veículo FIP, é importante que a política também explique o que seria um venture capital, o percentual de venture capital, se é a empresa growth capital, se é um buyout, se é um projeto, se é infraestrutura, se é recursos naturais, se é florestas. E para cada classe ser colocado também o seu benchmark. Aqui é uma experiência que eu estou passando para vocês, daquilo que eu tenho observado como boas práticas, tanto no Brasil como fora também, porque essa realidade dos fundos de pensão, essa necessidade de alocação em risco, e somente vai ajudar os senhores a ter essa disposição na política de investimentos de cada plano. O segundo aspecto, para avaliar a estrutura da entidade relacionada à sua governança, sua equipe, enfim, mas relacionado ao plano, é o planejamento, projeção de curto, médio e longo prazo, contemplando os compromissos. Por quê, senhores? Porque quando um plano, vocês subscrevem cotas desse fundo, vocês já não vão estar aportando recurso imediatamente. Há o compromisso, e esse compromisso de investimento com a chamada de capital é preciso que esteja líquido na carteira dos senhores. Né? É um custo de oportunidade importante, mas na avaliação de cada plano é importante que esteja contemplada essa possibilidade dessa chamada de capital feita pelo administrador do fundo. Significa dizer que, quando esse gestor que vocês escolheram, na fase de investimento, ele identificou a companhia, melhor, ele já identificou no processo de originação, por isso que vocês selecionaram esse gestor. Ele fez um memorando de entendimentos e vai fazer o aporte capital. O administrador faz a chamada do capital. Normalmente, os senhores têm de 15 a 30 dias para fazer esse aporte. Esse compromisso é necessário que esteja muito claro no planejamento para esse tipo de alocação. Então, vai depender também das características do plano. O terceiro é o alinhamento das características dos ativos com os objetivos de risco e retorno dos planos. Ok. Nós todos sabemos que os planos, seja BD ou CV, a gente tem ali uma meta atuarial. Se o CV ele já está principalmente na sua fase de pagamento de benefício, e o de contribuição definida, ele tem a sua meta de retorno. Mas nós precisamos entender se faz sentido. Inclusive, tem regulamentos que têm restrição a certos ativos. Por isso que é importante compreender também a característica dos objetivos do próprio plano. Falando do planejamento e execução, o que eu quero dizer aqui? Você não investe uma única vez. O FIP, o ciclo de investimento, é em torno de 10 anos. Quando você coloca o investimento, faz o investimento nesse ano, daqui 10 anos, a expectativa é que você já tenha esse investimento, esse ativo desinvestido. Se você não investe mais no ano seguinte, você não vai ter uma safra logo depois desses 10 anos. Tá? Então, é importante essa disciplina para estar... e também esse veículo está passando por diferentes ciclos econômicos. Então, num determinado ano, por exemplo, o que é interessante nesse ambiente desafiador? Puxa, alocação em risco faz sentido? Lembra que eu falei que tem oportunidades gigantes? Então, nós temos empresas que estão passando por momentos que precisam de capital para resolver uma situação de estresse.
né? Então, o FIP, com essa característica de distress, tem uma imensa oportunidade e é importante que os senhores também fiquem atentos a isso. Então, você investindo em safras, você consegue compreender, se expor a ativos em diferentes ciclos econômicos. O quinto, a aplicação dos conceitos de portfólio na diversificação em classes. Lembra que eu falei da política de investimento, de você ter essas diferentes classes? É importante que se compreenda também essa possibilidade de diversificação, private equity, venture capital, aí você tem investimentos em florestas, infraestrutura, esse que eu acabei de falar para você, situações de empresa em distress, ou mesmo questões judiciais, a gente está falando de precatórios, esse veículo também tem sido utilizado fortemente para essa oportunidade de investimento. E, por último, e não menos importante, os impactos da curva J dos FIPs, nos planos da contribuição definida. Por que eu trouxe aqui, né? Porque a curva J, você pode ter um valor negativo, principalmente no começo, onde você tem as despesas desse fundo e depois tem uma inflexão com a valorização dessas cotas, mas, de verdade, ele vai trazer essa rentabilidade quando o gestor desinvestir desses ativos, ou seja, vender a participação das companhias no fundo e amortizando no período de desinvestimento aos senhores. Essa curva J, então, ela ocorre logo no começo e tem a sua inflexão, e é importante saber se esse plano ele tem condições de ter esse tipo de impacto. Eu estou falando principalmente de um plano CD, onde ele sofre diretamente o impacto das decisões dos senhores, que vai, por sua vez, se traduzir na rentabilidade da reserva que ele tem e do benefício que ele vai receber. Indo para frente, ainda falando da estrutura interna, né? Então, eu acabei de falar do plano, eu trouxe 6 aspectos. Aqui eu trago 2 e não é que eles são poucos, não, e vocês vão entender comigo. A estrutura interna da entidade fechada de previdência complementar para considerar o FIP na carteira diante da possibilidade de acesso a múltiplas negociações, enfim, de segmentos dentro dessa classe. Ok, expliquei até agora, faz sentido para o plano, tem imensa oportunidade. Acabei de falar para vocês aqui da situação de empresas em situação de distress, tem as questões do precatório. Eu não estou aqui fazendo promoção dessa classe de ativo, mas simplesmente dizer para vocês que em diferentes ciclos econômicos existem excelentes oportunidades que devem ser observadas. Mas não é só isso que basta para o plano. É importante saber se a entidade ela tem estrutura capaz de ter o acesso adequado a esse ativo para a carteira do plano. Então, não se deve esperar que a entidade ela tenha um profundo conhecimento técnico especializado nos ativos investidos. Nem é isso que se requer. Mas a ausência de conhecimento não pode ser confundida com a ausência de capacidade crítica das informações dos ativos. Uma das condições que devem ser previstas na decisão desse investimento é o que a gente chama de termos e condições para você poder acessar essa classe. Esses termos e condições elas devem estar expressas no regulamento do plano, que eu falei para vocês, que é um importante instrumento de governança e ele é fiscalizado, enfim, pela CVM para cumprimento da política de investimento desse regulamento. Lembrando que o agente que vai responsável por isso é o administrador do fundo. Mas a entidade ela tem que ter essa capacidade técnica para poder cumprir, ou melhor, a capacidade crítica para receber as informações, tratar essas informações, ou seja, monitorar e controlar aquilo que é possível nessa estrutura. E esse controle ele precisa ser evidenciado pelos senhores. Né? Então, aconteceu tal coisa, mas o que os senhores fizeram? Qual a evidência disso? Qual é a documentação disso? Agora, então, portanto, diante das limitações, porque nós sabemos que as nossas entidades elas são diferentes em termos de porte e complexidade, vocês podem avaliar, por exemplo, a terceirização do acesso desse ativo, ou mesmo investir fundos de fundos. Vamos para frente aqui para falar um pouquinho mais. Então, já falei para vocês que tem oportunidades adequadas para acesso ao veículo FIP, a depender dos objetivos de diversificação e da estrutura interna da entidade. O que eu quero dizer com isso? Que na avaliação e decisão pelo investimento em FIP, a escolha dos melhores gestores, gravem isso, é essencial. Contudo, a entidade, se ela não tiver suporte adequado
que geram, se ela não tiver esse suporte adequado, resultados desfavoráveis podem ser gerados. O que significa isso? Criar oportunidade para outro investidor mais bem preparado. Eu entrei num FIP num determinado momento, me arrependi. Por quê? Então é preciso compreender antes, né? Eu escolhi esse veículo, eu escolhi esse ativo, por que ele fez sentido? Qual é a minha capacidade de acompanhar? Eu vou fazer isso diretamente, ou via fundos de fundos? Se eu não observar isso, eu crio oportunidade para outros investidores mais bem preparados. Agora, enquanto investir em FIP pode significar um retorno superior, inclusive tem um gráfico muito interessante do Prokin, que é uma consultoria global, dando conta, né, dos aspectos que investimentos alternativos eles chamam a atenção dos investidores. E quando a gente observa, por exemplo, a questão do private equity nas suas florestas e outros ativos, quando a gente fala em investimento em empresas especificamente, que é o private equity venture capital, o que mais chama atenção como relevante nesse processo de diversificação é o alto retorno observado nessa classe de ativo. Agora, enquanto ela pode, então, significar um retorno superior e baixa correlação com o benchmark de mercado, esse resultado somente é obtido quando há tempo suficiente pelos senhores para entender como os mais bem-sucedidos investidores eles acessam essa indústria. Então, para as diferentes teses de investimento, há tanto a forma direta como indireta de acesso ao veículo, como eu já falei também. O problema é que nem todos os gestores, pasmem, né? Pasmem não, mas fiquem atentos, desempenham da mesma maneira. Nem todos os gestores de FIP desempenham da mesma maneira. E olha só, na verdade, eu deixei até aqui separado para mostrar para vocês. Na verdade, são poucos os que conseguem, de fato, ter um bom desempenho. Já os que conseguem, obtêm altos retornos e com persistência nos fundos que investem de uma forma sucessiva. Eu estou falando aqui, são evidências em estudos, tá? Fora do Brasil e, recentemente, no Brasil, também com sistema proprietário de alguns gestores de fundos, já é possível observar esse retorno e essa persistência de retorno nos melhores gestores. E eu trouxe aqui, né, essa evidência dessa forte dispersão, e por isso a importância de selecionar os melhores gestores. Então, aqui eu trouxe um gráfico não, uma tabela, onde nós temos um múltiplo sobre o capital investido, que é efetivamente o que o investidor vai receber, e a taxa interna de retorno. Os maiores gestores estão ali no máximo, né? E vocês observam de 14, e aí, de 14 múltiplos, né, 14 vezes sobre o capital investido, você tem aqueles que não entregam nenhum. Né? Aqui eu tenho outlier, né, aqui como mínimo, mas se eu estiver observando aqui, a diferença é gritante. Então, eu estou trazendo evidências para vocês da importância da seleção dos melhores gestores. Então, essa forte dispersão indica, infelizmente, a convivência de gestores em FIP experientes com inexperientes. Quando eu falo gestores em FIP, é o gestor que ele pode estar numa casa nova, mas eu estou falando de pessoas que fazem parte daquela equipe. E a capacidade de seleção dos senhores, dos melhores gestores desse tipo de ativo, é determinante para o sucesso no investimento dos planos sob a gestão de vocês, né? Então, a forma de acesso também é estratégica e tem que ser avaliada pela entidade. Se eu não consigo, não ter essa capacidade de mapear os melhores gestores e observar, tanto quantitativamente como qualitativamente, num processo de due diligence, se confirma aquela capacidade competitiva desse gestor, continuar com o retorno, ou seja, entregar esse resultado para o investidor, porque performance passada não é garantia de futura, mas sim as pessoas, eu compreender se as pessoas estão alinhadas, elas continuam, elas é que vão dar sustentabilidade para que as novas próximas estratégias, de fato, tragam valor para o plano dos senhores através da rentabilidade esperada. Portanto, embora existam oportunidades gigantes nos diferentes cenários econômicos, o ponto fundamental para o investimento em private equity e ativos ilíquidos, quando eu falo em ativos ilíquidos,
Quando eu falo de private equity, eu estou falando de empresas. Quando eu falo de ativos e líquidos, essa classe de ativo ela contempla outros segmentos, como infraestrutura, como florestas, recursos naturais. É importante que se destaque aqui para não se confundir. O Fundo de Investimento e Participação é um regramento disposto aí pela CVM, belíssimo, que abarca todos esses investimentos aqui. Mas uma coisa é private equity, uma coisa dentro de private equity tem a classe do venture capital, que na verdade são empresas em um estágio de maturidade ali inicial, e outras classes de ativo onde você tem gestores especialistas em cada uma delas. Portanto, o caminho mais recomendado para o investimento em FIP pelas entidades tem que ter como base a existência de uma equipe interna qualificada, ou que conte com o apoio de prestadores de serviços externos especializados. Lembrando, antes da decisão do investimento. É preciso observar essas características do plano, a pertinência para o plano e da capacidade dos senhores, porque aí vai ser determinante se eu vou precisar de um serviço terceirizado ou se eu vou simplesmente não, mas isso também ter a capacidade de escolher o melhor gestor de fundos que de fato vai poder escolher esses ativos para o plano, se houver pertinência desse tipo de diversificação para eles. Então, a tese desse investimento, ela pode determinar o foco dos ativos, importante aqui também, como as oportunidades no momento econômico atual, que foi a minha abordagem inicial. Lembra que eu falei do desafio econômico, né, de um ambiente com juros e inflação crescentes? Ok, já entendemos isso. E também disse que existem oportunidades nesse cenário, como o de estresse judicial, precatórios, né? Inclusive imobiliário. Vocês veem aí diversos empreendimentos sendo levantados aí, você tem investimento do investidor. Ok. Porém, quem prospecta, né, o gestor que cria valor, que desinveste e rentabiliza o fundo, é o gestor do FIP, é a equipe dele. Eu estou falando de pessoas. Eu costumo falar assim que o essencial dentro desse tipo de investimento é observar os 3 P's. PPP. Alguém já ouviu o que é o PPP? Pessoas, pessoas, pessoas. Porque elas é que vão entregar essa rentabilidade para os senhores. Por esse motivo, costuma-se dizer que os investidores estão investindo em equipes de profissionais, ou seja, gestores com expertise em determinada classe de ativo e que são os capazes de estruturar e executar a tese de investimento. Após essa diligência, o processo não termina. Você tem que firmar os termos e condições. Esses termos e condições eles devem estar no regulamento do plano. Só que ele não termina, lembra? O ciclo de investimento é longo. E aí você precisa participar do monitoramento ativo e compreender os possíveis controles de gestão. Estou retomando aqui, ou seja, preciso dessa equipe para continuar esse processo que faz parte do dever de fidúcia dos senhores. Agora, se vocês quiserem saber mais sobre essas recomendações, no detalhe, a gente tem tabelas, né, tem figuras lá importantes que vão ilustrar muito bem e as diferentes formas de acesso. Vocês podem acessar através desse QR Code. Esse é um trabalho belíssimo que a Abrap ela desenvolveu. Eu participei desse trabalho, junto com entidades fechadas de previdência complementar, advogados e a própria Previc, para trazer esse material belíssimo para os senhores. Eu me despeço aqui, né, porque eu agradeço, mas não vou terminar ainda. Porque eu tenho pergunta aqui, só um minutinho. Ah. Eu vou ler aqui, bem interessante aqui, olha. Quais as políticas ou práticas, né, que a entidade ela precisa ter para investimentos em FIP, de modo a evitar aventureiros, como já aconteceu no passado? Vale frisar que algumas entidades proíbem investimentos em FIP. Muito obrigada, né? Então, eu como estudiosa de governança, eu só gostaria de lembrar vocês que nós temos 2 tipos de conflito, né, quando a gente fala de governança e conflito de agência. Um grande grupo que a gente pode estar falando aqui é o risco moral,
que é o moral hazard. O outro grande grupo é o risco de seleção adversa. Esses dois grupos, eles são suficientes realmente para destruir ou não trazer sucesso para uma estratégia. De fato, a capacidade dos senhores no processo de diligência qualitativa e quantitativa, e a gente tem todo o detalhe no próprio guia, é que vão ajudar os senhores no desenvolvimento de uma política para proteger e não tolir ou não deixar de ter a oportunidade de compreender outras classes de ativo que utilizam o veículo FIP. Portanto, a diligência de aspecto qualitativo e quantitativo é que vão permitir os senhores a construir uma política que de fato venha proteger os planos e trazer oportunidades gigantes de investimento que os senhores não podem perder. Eu acho que o nosso tempo se encerrou e eu vou dar oportunidade, então, aqui para o próximo palestrante. Mais uma vez, obrigada. Um bom evento a todos.